passado no Fortaleza, em abril de 24, e já não tinham mais clássicos para acontecer, já que o Ceará estava na Série B naquele momento e já tinha passado o Campeonato Cearense. Então ele só vivenciou este momento de 2025, que são 3 derrotas e um empate até aqui. E outro número importante em relação ao Brasileirão, são 9 jogos, 7 vitórias do Ceará e 2 do Fortaleza. E vivenciando, trazendo essa informação que você trouxe, Fernandinha, aí que ele não deveria ter comentado isso, porque a sensação que eu tenho também, André, compartilhando com o seu pensamento, é que o Fortaleza entra desligado. É como se, não estou falando sobre menosprezar o adversário, é como se não tivesse tanta atenção, como se não estivesse jogando contra um Flamengo, contra um Palmeiras, é como se não estivesse dando tanta atenção. E erros, assim, cruciais, que o adversário se posiciona melhor e consegue até ter um resultado positivo, como a gente teve nos últimos jogos. Né? E vamos falar uma obviedade aqui, mas o óbvio também precisa ser dito. Como nós falamos no bloco anterior, de que o futebol, ele é um jogo de erros e acertos. Todo gol, ele é originado, todo gol vai ter algum erro. Todo gol vai... Ou 99% dos gols vão acontecer também com erros do adversário. Se ninguém erra no jogo de futebol, sai 0-0. Se é um jogo impecável, se ninguém falha, se ninguém comete nenhum erro, se é um jogo assim intocável, o time não vai tomar gol. E o outro time também não. Então, futebol é um jogo de erros e acertos. E que vai se sobressair quem tem a melhor estratégia, quem consegue aproveitar melhor os erros do adversário. Você forçar o adversário a errar é uma estratégia. Você saber que o adversário é frágil em determinado aspecto e você se aproveitar disso também é um caminho para sair vitorioso. E tem um aspecto que é muito importante do lado do Fortaleza, que é o aspecto mental. O Fortaleza ele não tem conseguido se sobressair no aspecto mental nos clássicos contra o Ceará. Eu não falo isso só pelos resultados, não. Mas por quê? Nesses clássicos aí que o Daniel Faria citou, todos os clássicos desse ano, Fortaleza, nas 2 finais do Campeonato Cearense teve jogador expulso. Numa foi o Paul Fernandes, na outra o Gaston Alves. Fortaleza toma o primeiro gol. Só em um clássico ele saiu na frente, que foi foi o segundo jogo da final, que foi exatamente o gol do Lucas Sacha. Mas aí, 14 minutos depois, o Ceará empatou o jogo. E o Ceará teve chance de virar naquela ocasião. Botou bola na trave, foi melhor na reta final, enfim. O Ceará teve mais perto de fazer o segundo do que o Fortaleza de empatar naquele jogo. Só o torcedor lembrar um pouquinho como é que foi aquela partida. Então, o Fortaleza precisa trabalhar esse lado emocional, esse componente psicológico, para entender que não pode perder a cabeça num jogo importante como esse. E aí tem torcedor que vai interpretar isso como uma tentativa de querer... tá querendo falar mal, apequenar. Não, meu amigo, isso aqui é um alerta. Isso é um alerta. Para que se tenha a percepção do que precisa melhorar, do que precisa evoluir. Se ninguém lá no PC tiver a percepção de que, meu irmão, nos clássicos a gente tem entrado mais desligado, a gente entra numa rotação mais abaixo, a gente precisa equiparar essa competitividade, a gente precisa entrar mordendo desde o primeiro minuto, precisa entrar com essa pegada, com essa intensidade. Se ninguém tiver essa percepção, como é que isso vai ser passado para os atletas? Como é que isso vai ser refletido num comportamento, num desempenho de um time que vai ser mais intenso, mais vibrante dentro de campo? Então o primeiro passo é você ter essa visão, ter essa percepção, para conseguir ter um desempenho, uma performance diferente nos clássicos. Fernandinha, bora combinar assim, já você volta com mais informações sobre Breno Lopes e o Fortaleza, combinado? Combinadíssimo.